Brincar para todos. Inclusão em múltiplas linguagens. Meu nome é Valdinei e estou aqui para falar um pouquinho com vocês da importância do brincar na perspectiva inclusiva. Sou formado em Letras pela Faculdade de Educação de Oswaldo Cruz e em Pedagogia pela Universidade 9 de Julho, pós-graduando em Educação Infantil, Práticas em Sala de Aula pela Faculdade São Brás. A perspectiva do brincar de uma forma inclusiva, traz para a gente uma significação mais ampla da questão da educação. Quando nós proporcionamos esse brincar na questão da inclusão, nós damos todas as possibilidades a todas as crianças de uma forma igual. Participando de um curso de Braille aqui no município de Rancharia, eu percebi que é um contexto bem diferente daquilo que eu já vivia. Reaprender novamente, ser alfabetizado em Braille. Tive que desconstruir muitos conceitos formados na minha concepção de linguagem para aprender uma nova língua. E aí eu me perguntei como é que as crianças chegavam à questão do Braille, porque exige uma prática da motricidade fina muito aguçada. Quando você manuseia o cursor, e quando você trabalha dentro das celas no reglete. E aí surgiu a indagação de como nós, enquanto professores, educadores, podemos proporcionar um brincar de forma lúdica que possibilite a criança que tem deficiência visual a utilizar o cursor, a utilizar o reglete de uma forma mais autônoma, com uma motricidade mais aguçada. Então eu trouxe para vocês vários materiais que nós podemos trabalhar desde a creche, do berçário até o maternal 2, trabalhando essa questão do brincar, nesse contexto inclusivo, e potencializando essas aprendizagens, essa motricidade fina, importantíssima para a criança, lá na frente ser alfabetizada em Braille, certo? Eu trouxe para vocês algumas ideias do que vocês podem utilizar dentro do contexto da sala de aula, de uma forma que todos podem participar das brincadeiras, sem exceção. Para algumas crianças, esse brincar vai ter um sentido, para outras crianças ele pode adquirir outras funcionalidades, que é no caso aqui, as crianças com deficiência visual. O primeiro brinquedo que eu vou trazer para vocês é um alinhavo. Um alinhavo que pode ser construído aí com rolinhos de papel higiênico e papelão, um cadarço simples. Vocês podem perceber que ele é maior do que o convencional de dentro da sala de aula, porque nós vamos trabalhar um movimento mais amplo com a criança, Esse passar o fio por essas argolas maiores, você vai trabalhar com a criança toda essa questão desse movimento mais amplo, de passar pelas argolinhas aqui, como vocês podem ver, potencializando, refinando esse movimento. Para depois vocês utilizarem um alinhavo convencional que a maioria das escolas tem, que é este aqui. Olha só. Vocês podem perceber aqui, este é um alinhavo tradicional aí que tem dentro da maioria das escolas, Vocês podem perceber que a passada dele é bem mais pequena, pequenininho, os buraquinhos são menores, então exige da criança aí mais habilidade para estar passando o cordão dentro deste alinhavo, certo? Trabalhou bastante este, que é o maior, vai inserindo o menor. Trouxe um para vocês também que é bem bacana, é bem baratinho de se fazer, que é um alinhavo feito com macarrão de piscina, Olha só, uma barrinha dá para fazer um alinhavo bem, com bastante peças, A cordinha que foi utilizada é nylon e um suporte com uma tampinha de garrafa, tá? A criança vai tatear aqui,
o buraquinho e vocês podem ver que ele é mais tranquilo para se brincar. Ó, vocês podem passar, né, várias argolas aqui. Tudo isso, este brinquedo, ele pode ser oferecido para todas as crianças dentro do contexto escolar, desde lá do berçário 2, né? As crianças já têm capacidade para trabalhar com esse tipo de material, tá? Porque ele é um material mais amplo, o orifício dele é maior, né? Então, possibilita para a criança essas habilidades aqui na questão do motor, né? Do desenvolvimento psicomotor. Outro material que a gente usa bastante também, uma lata de leite vazia, né? E elástica de dinheiro. As crianças precisam abrir o elástico e vestir ele na latinha, né? Olha o movimento de pinça que ela desenvolve utilizando esse simples material aqui, tá? Super fácil de fazer também, e eles passam horas trabalhando. No começo é difícil. Este material nós vamos trabalhar lá com o maternal 1 e 2, né? Porque ele já tem mais habilidades aí com as mãozinhas, né? Para poder esticar o elástico e vestir na lata, certo? Eles normalmente pegam com os 4 dedinhos e vêm vestir aqui, ó, certo? Super fácil de fazer esse brinquedo e ele surte bastante efeito aí dentro do espaço da sala de aula. Outro material bacana que nós temos também dentro do contexto da escola, da sala de aula, este cubo, e ele tem várias funcionalidades, ó. Ele tem uma parte de velcro. A criança com deficiência visual, o que ele vai fazer? Ele vai aprimorar o tato dele quando ele manipula este objeto. Ele tem diferentes texturas nas suas partes. Tem aqui o engate, ó, que é importantíssimo para a criança aprender também essa questão de encaixar e desencaixar este objeto, né? Até para a autonomia dele, quando ele estiver andando de carro, para abotoar o cinto de segurança, enfim, né? Olha só que bacana. Temos também a parte de velcro, ó. Ele vai identificar o som quando ele estiver abrindo isso aqui, ó, né? E o zíper, né? Ponta dos dedos para cima, para baixo. Você pode trabalhar direções também, né, com a criança quando você está utilizando este material. Olha o cadarço. Importantíssimo também para ele ter o quê? Autonomia para amarrar o seu próprio cadarço, né? Fazer a passada, aprender a dar o laço, né? Essa parte aqui nós podemos fazer com papelão, né? Usando a palmilha do tênis, faz o recorte, a silhueta do sapato, faz os buraquinhos e passa o cordão. Todas as crianças podem ter em mãos para manipular. E aí você vai ensinar todos de uma forma lúdica, brincando, a amarrar o seu próprio sapato. Lá no maternal 2, sim, por que não? Né? As crianças já têm de 3 para 4 anos, né? E é importante que ali você já faça essa iniciação com eles aí, aprendendo a amarrar o sapato e adquirindo maior autonomia, certo? Eu tenho aqui também um jogo de formas. Olha que bacana, né? Confeccionado na escola. Ele é feito com velcro, ó, tá? Feito com velcro. Exige da criança uma certa força e habilidade para poder descolar as partes do brinquedo. E como que eu incluo minha criança com deficiência visual para utilizar esse brinquedo? Muito simples. Pego o meu bastão de cola quente, faço a silhueta do desenho com cola quente, né? E eu vou ensinar a minha criança a tapear a parte, né, que eu estou utilizando, e ela vai passar o dedinho em volta, né, desta forma, e depois ela vai tentar localizar aqui no gabarito, né, no brinquedo, qual é a forma que ela tateou para ela colar no lugar certo, certo? E temos também aqui o industrializado, ó. Vou mostrar para vocês. Esse aqui ele já tem as formas vazadas, ó, certo?
A criança também pode passar o dedo nas bordas, sentir as formas, né? E depois buscar as formas para fazer o encaixe. O círculo, né? O retângulo, o quadrado. E ele vai, então, encaixando cada forma no seu devido espaço. Certo? Eu estou oferecendo para as crianças aprendizagem significativa de uma forma lúdica e que eu posso trabalhar com todos dentro da sala de aula, né? Vou trabalhar formas, eu trabalho com todos, né? Para o deficiente visual, eu ensino ele com a ponta dos dedos a desenhar a forma e depois tateando a forma para ele encaixar no lugar correto, certo? Um jogo também muito interessante. Outra sugestão de atividade, esse dado aqui que é um dado de contrastes, olha, ele tem esse tom de verde com laranja para as crianças que têm baixa visão, né? Eu posso estar trabalhando também com esse dado. Ele tem uns guizos dentro, né? Ele faz barulho quando você manipula. E todos os números eles são em relevo, certo? Um dado também que as crianças todas podem utilizar dentro da sala para brincar, né? Dependendo do jogo que você está utilizando, da atividade que você está fazendo, né? Você pode estar utilizando este dado aqui. Outro brinquedo bacana, feito com rolinhos de papel higiênico pintados, né? E uma base de papelão. A criança vai pegar tampinhas de garrafa delimitadas num espaço, né, de garrafa PET e vai colocar dentro dos canudos. É só o simples fato dele buscar a tampinha dentro de um espaço e colocar em outro, trabalhando o movimento de pinça também. Certo? Sugestões práticas, fáceis de fazer, não é nada impossível, né? Com materiais que de repente você não tem um olhar aguçado para ele e passa desapercebido dentro do seu espaço. Temos aqui também um jogo bem interessante que todos podem utilizar na sala de aula, né? A memória sonora. Esse aqui ele é industrializado, né? Mas podemos construí-lo com o quê? Caixinhas de fósforo. Ó, eu chacoalho, eu tenho um parzinho de cubos que não emite som nenhum. Depois eu já tenho sons diferentes, ó. E a criança, né, que é deficiente visual, vai identificar aí quais os parzinhos que se combinam, que se completam. Mesmo som, sons diferentes, né? Lembrando que a criança que é deficiente visual, ela aguça outros sentidos, né? A audição e o tato. Né? Por isso que é muito importante nós refinarmos a questão da motricidade fina aí com a criança, para que ela chegue lá, quando ela for ser alfabetizada em braille, que ela tenha o domínio dos movimentos dos dedos, né? A força no punho, porque para você furar os buraquinhos da célula para formar as letras, os números, exige uma certa força na mão, certo? Outra sugestão também de brinquedo, temos aqui uma memória tátil, né? Confeccionado aí em madeira, tem os parzinhos também. A criança vai tocar as faces desse brinquedo e identificar quais são iguais aqui neste brinquedo, certo? Olha só, aqui eu tenho linhas e aqui eu tenho quadradinhos, então ele vai passear o dedo nessas peças e identificar quem faz par com quem. Outra sugestão interessante, a caixa tátil, eu tenho aqui industrializada, que eu posso construir também com caixa de sapato vazia, encapada, e eu posso fazer aí as peças. Eu tenho um elemento vazado, né? E tenho o encaixe dos elementos, ó. Eu tenho as figuras vazadas, né? Com diferentes texturas, ó. Essas são iguais, né?
Esse aqui já é diferente, certo? A criança também vai buscar lá dentro do objeto essas texturas e vai aí fazer os seus devidos pares. Vocês podem perceber aí que grande parte desses brinquedos ele é de exploração tátil, né? Tátil e os brinquedos sonoros aqui que eu mostrei para vocês. Outro material interessante também para criança que é deficiente visual dentro do seu espaço. Se você quer que o seu aluno vá até você, né? Você pode, ó, Joaquim, eu estou aqui, me acompanhe. Você mostra, você faz o som para que ele vá até você. Você também está aguçando os sentidos para que ele te localize dentro da sala, né? Nós podemos usar vários recursos de marcação para criança que é deficiente visual dentro da sala de aula e fora da sala, né? Recursos simples, né? Um pontinho de cola quente na mesa que ele senta todos os dias para ele identificar que aquele espaço é o que ele ocupa, né? Você pode aí marcar o espaço, a parede que são as mais próximas da sala dele para que ele se localize com mais facilidade, também utilizando texturas, esses pontinhos de cola, né? Quando você não tem os recursos, né, apropriados dentro do espaço escolar, nós podemos então adaptá-los dentro deste contexto. Por que eu mostrei tudo isso para vocês, né? São materiais de uma forma mais ampla, né? Vocês podem perceber que são todos materiais grandes, né? Que exigem o contato tátil da criança, a habilidade sonora da criança, para a gente chegar lá na escrita em braille, certo? Outro material bacana também é o dominó em braille. Ele tem as letrinhas, né, desenhadas e os pontinhos em braille descritos para a criança explorar. Temos também aqui o cubo. É um cubo que quando você gira, você forma diferentes letras com ele, certo? Também interessante. Você quer ensinar a letra inicial do nome da sua criança, né? Você pode girar aqui e fazer com que ela explore com os dedinhos a formação dessa letra. Isso aqui também pode ir na mão das outras crianças também, por que não? Você trabalha um contexto lúdico, você trabalha um contexto inclusivo, porque você oferece para todos manipularem isso aqui, né? Para as outras crianças pode ser que tenha um significado, para a criança deficiente visual vai ter outro, você pode estar direcionando para ela também a aprendizagem propriamente dita da letra inicial do nome dela. Para os outros a gente pode usar como um simples, né, cubo, né, que ele vai explorar, por exemplo, a quantidade de pontinhos que tem, né, em cada lado que ele girou. Então você pode explorar diferentes possibilidades com este material, certo? Temos também o alfabeto em braille para você iniciar as crianças, ó, né? Tudo exploração. Os pontinhos são todos em relevos, né? E aí você vai também explorar com as crianças a escrita das letras aqui. Nós já estamos chegando lá no produto final, né, dessa questão da escrita braille. Depois de passear por diferentes materiais dentro da escola, dentro da sala de aula, quando a criança for alfabetizada, nós vamos inserir esses recursos que nós temos aqui. Outra coisa bacana, nós temos aqui uma caixinha de ovo, tá? Vocês podem fazê-lo com caixinhas de ovo de papelão. É uma cela do reglete, isso aqui, ó, né? São 6 buraquinhos, né? E aí você pode o quê? Trabalhar com as crianças lá no período de alfabetização de uma forma mais ampla, ó, maior do que o normal, né? A escrita das letras, certo? Na posição de cada letra, você vai colocando as bolinhas de ping-pong, certo? Olha só que interessante. É um material grande, né? A manipulação é diferente de você manipular lá o cursor lá quando você estiver escrevendo, né? Porque olha o tamanho que é um cursor, né?
E aí você explora de uma forma mais ampla, com todos da sala, né? Você pode estar explorando com a criança que é deficiente visual, né? A escrita da letra inicial do nome, a escrita do número, e com os outros você pode, além de ensiná-los também a escrever o braille, a utilizar para outros fins, uma contagem, quantidade, né? Forma, tamanho, né? Textura. Você pode trabalhar N possibilidades aí dentro da sala de aula. E por fim eu quero mostrar para vocês o nosso objetivo principal, né? Depois de passearmos, né, por todos esses materiais que a gente aprimora, refina, potencializa a motricidade fina, né? Desde produtos com espessura maior, né, com tamanho maior, né, com texturas diferenciadas, até chegar nos materiais que são menores de manipulação, para por fim chegarmos aqui, né, no reglete. Se vocês observarem, as células são minúsculas, são bem pequenas, né, e requer o quê? Uma habilidade nas pontas dos dedos bem acentuada. Por isso que é importante a criança, né, desde o início, lá, desde o berçário, né, essa exploração, esse trabalho com a motricidade, com brinquedos psicomotores, né, com brinquedos construídos, né. Vocês viram que eu apresentei vários materiais que são industrializados, porém, são todos passíveis de serem feitos com materiais baratos e simples, certo? Então, o que eu quero deixar para vocês nessa formação, né? Longe de conceitos, de teorias, eu quero deixar a prática, né? Você trabalhando de uma forma lúdica, né? Numa perspectiva inclusiva. O que é incluir? É você dar condição igual para todos, independente de suas especificidades. Quando você trabalha o desenvolvimento psicomotor da criança, né, de uma forma ampla, depois você vem diminuindo o espaço, você vem reduzindo, você vem aprimorando, né, na perspectiva de trabalhar a escrita braille, né, você chega neste fim principal, que é o uso do reglete, do pulsor, né, porque são materiais pequenos que requerem aí um trabalho mais refinado. Quero deixar para vocês também a dica de que tudo dentro da escola pode ser utilizado para trabalhar com as crianças, né? Existem as barreiras que são em infraestrutura, barreiras sociais, mas nós, enquanto educadores, temos que fazer do mínimo o máximo dentro do contexto escolar. Quero agradecer aí a todos que vão assistir esse vídeo, que vão participar dessa formação, deixar aí meu muito obrigado, e lembrando que a educação precisa ser mágica. Nós, enquanto educadores, precisamos ser educadores brilhantes e dar o nosso melhor em qualquer espaço que estejamos inseridos. Um grande abraço para vocês e até a próxima!